Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao aula 8 do módulo 3. Nessa aula vamos fazer alguns exercícios simples para a gente pôr em prática o que nós aprendemos nesse módulo 3 de desenhos, ok? Então eu separei dois exercícios simples aqui. Esses exercícios vêm de uma lista de desenho industrial da Universidade do Porto e vão ser bastante úteis aí para a gente praticar, beleza? Então, começando por esse primeiro desenho, você já identifica que ele vai utilizar linhas e vai utilizar ângulos. E ele está utilizando também algumas coordenadas absolutas aqui. Então, como que a gente pode fazer esse exercício? Eu vou selecionar minha ferramenta de desenho e vou considerar a primeira coordenada. Deixa eu cancelar aqui. Line. Beleza. Vou digitar minha primeira coordenada, 10,40. Ele está aqui selecionado. Para o segundo ponto, a gente vê que ele percorre uma distância de 40 sobre o ângulo 30. Então, você pode utilizar arroba 40 com ângulo 30. E ele faz essa linha inclinada, certo? Para esse ponto aqui, você percebe que ele anda 60, ele anda 20 em relação ao referencial 10,40. No final, a gente pode utilizar coordenadas absolutas, que seria 70 no x, né? Porque ficou o ponto 10 mais 60, e o y sendo 40 mais 20. Então, eu vou utilizar 70 mais vírgula 60. E ele faz aqui a nossa reta. Beleza? Agora, ele faz aqui um ângulo de 45 graus, percorrendo 25. Para esse aqui, a gente vai ter que utilizar coordenadas polares. Então, vamos utilizar arroba 25, fazendo o ângulo de 180 mais o nosso ângulo aqui, 45. Então, seria arroba 25, ângulo de 225. E ele faz o nosso desenho, ok? Agora, novamente, ele vai pedir um de 25, fazendo o ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Eu posso utilizar, em vez de 45, né, para a esquerda, eu posso utilizar o referencial zero, né, do polar, descontado de 45. Então, nesse caso, ia ficar 25 com ângulo de menos 45 graus. E agora ele vai para baixo, certo? Para fechar, basta apenas você indicar qual seria a coordenada do ponto final, que é 10,40. E ele fecha o nosso desenho. Ok? Então aí nós temos o desenho pronto. Vou mover esse desenho aqui, né, para um outro espaço. E beleza, né? Bem simples esse nosso exemplo. Vamos agora fazer o segundo exercício. Esse exercício ele já requer um pouco mais de atenção, né, em relação a coordenadas. E a gente vai utilizar bastante arcos e círculos para ajudar na produção desse desenho, ok? Então, vou começar com uma linha. Eu vou fazer primeiro essa linha vertical para cima. Então, o nosso referencial 0,0, ele já seleciona aqui. Vamos fazer 0,35, porque ele está indo 35 unidades em relação ao eixo Y. Agora a gente tem um arco de raio 10. Como que a gente consegue fazer isso? A gente tem nosso último referencial aqui, certo? Então, vou selecionar o nosso arco, que é o comando de centro, ponto e ângulo. E ele pergunta, onde que está o centro? O centro, ele está a 10 unidades em relação a essa extremidade, né, da linha vertical. Então, em relação ao nosso ponto vermelho ali, vou colocar arroba 10,0. E ele seleciona aqui o nosso centro. O raio, ele pergunta, né, o raio é 10. E o ângulo, ele vai fazer do 0 até o 180. E perceba que ele faz aqui, certo? Então aqui nós temos o nosso ângulo. Beleza. Para essa linha vertical, eu sei que ela está a 30 unidades, né? Na horizontal em relação
nosso referencial absoluto. Então, mas em relação a essa extremidade aqui, né, ele está fazendo apenas 10 para a direita. Então, vamos fazer 10,0. Ok? Bom, agora nós vemos aqui um novo arco. Vou selecionar novamente o comando de arco e vai perguntar onde está o centro. O centro é 15 unidades para a direita, então 15,0. O raio, 15. O ângulo, você perceba que ele vai começar basicamente fazendo 90 graus, né? Mas tem que tomar cuidado porque ele está dentro como se fosse um ciclo trigonométrico. Então ele está fazendo do ângulo 180 mais 90. Então é 180 até o 270. Então o ângulo que começa aqui é 180 e ele termina em 270. E ele faz aqui o nosso ângulo, nosso arco. Ok? Beleza. Temos novamente mais um arco aqui. Então, vou mudar só o nosso referencial para cá. E vou utilizar um novo arco. O centro desse arco ele está 25 unidades no Y acima desse nosso ponto vermelho. Então, eu vou colocar 0,25. E ele aparece aqui. Certo? Vou tirar aqui nossa precisão. O raio, ele tem 25 de raio. O ângulo, perceba que ele começa de baixo e vai terminar até o zero. Então, ele começa do 270 até zero. E ele faz o nosso arco. Ok? Então, é importante observar que até agora a gente só utilizou coordenadas relativas, porque esse seria, na verdade, o melhor método para você produzir peças com bastante precisão. Ok? Então, continuando o nosso exercício, vou selecionar o próximo ponto, né, como referencial. Vou datar aqui um novo arco. O centro desse novo arco ele está a 20 unidades, né, abaixo desse nosso ponto. Então, vou colocar @0 no eixo X, menos 20 no eixo Y. Então, ele está aqui. O raio, 20. Ele pode começar do 0 e vai terminar no 90. Então, ele faz assim. Ok? Agora, vamos fazer essa parte de baixo aqui, que tem esse grande raio de 52 e raio de 10. Primeiro, eu vou traçar uma linha, considerando o nosso referencial, eu vou botar ele para 60,0, porque seria o final, né? Seria essas duas distâncias de 30 aqui para a direita. Então, 60,0. Beleza, nós temos aqui a nossa projeção, nossa linha auxiliar. Para traçarmos esse grande arco aqui, eu vou utilizar o comando de círculo e ele vai usar o comando de 2 pontos. Então, primeiro, pergunta qual seria o primeiro ponto desse círculo. Vamos aí. Vou usar, desculpa, 2 pontos de raio. Ele vai primeiro perguntar quais são os pontos, né? E você tem que informar também qual o raio que você quer trabalhar. Então, é o raio 52. E você selecionar os 2 pontos que eu quero que o círculo apareça. Então, selecionei os 2 pontos e agora eu tenho que informar onde que está o meu centro. No nosso caso, ele está aqui embaixo. Então, aqui eu tenho justamente o arco que eu preciso. Certo? Para poder fazer esse arco, né, sem ter que depender de ferramentas de modificação de desenho, você pode simplesmente ir em curva e selecionar o arco de 3 pontos. E agora você seleciona aqui os pontos em que esse arco vai percorrer, que são esses 3 pontos que eu selecionei. Agora podemos tirar o círculo e podemos tirar a linha horizontal, certo? Que agora fica aqui. Para fazer agora o próximo arco, a gente pode simplesmente selecionar arco com centro, falar que o centro dele está a 10 unidades para a direita, com um raio de 10. Ele começa do ângulo 0 e faz 180 graus. E faz isso.
Para fechar, basta você fazer uma linha que conecte esses dois pontos. Beleza? Então, você perceba que nesses dois exercícios, né, a gente utilizou muito coordenadas relativas. E é justamente esse o objetivo, né, de você conseguir produzir com a maior precisão possível os seus desenhos. Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Um abraço.